a tentativa de se fazer com que a Arábia Saudita estava quase fechando um acordo com Israel. E isso, como é que se diz? Patrocinado pelos Estados Unidos. Você acha que isso aí tem a ver com, por exemplo, com o momento que o Hamas vai para essa ofensiva? Porque isso aí vai totalmente contra essa questão do PAN árabe. Uhum. Porque você vai amansando os países árabes, trazendo para um posicionamento de convivência tal com Israel, e Israel vai ficando palatável para outras nações. Com essa situação, primeiro é o seguinte, ela dá outra condição nesse momento, por exemplo, a árabe se colocou, e estava numa discussão com Israel, se colocou totalmente contra essa questão, por exemplo, quando houve o bombardeio do hospital lá em Gaza. Então, quer dizer, rompeu uma condição que estava sendo construída, e eu queria perguntar nesse sentido o seguinte, esse momento, ele tem alguma possibilidade de se avançar do ponto de vista de construção dos dois países independentes? Porque é uma situação que fica meio... Como resolver esse impasse? Esse impasse não vai ser resolvido na bomba. Não vai ser resolvido. Vai ter que ser resolvido na diplomacia. E aí eu queria também aproveitar e dizer o seguinte. Como você acha que está sendo o empenho, a performance do Brasil, coordenando o Conselho da ONU, e como isso, nesse momento, a gente vê se existe essa possibilidade e como romper essa explosão de opressão que está hoje na faixa de Gaza, inclusive na Cisjordânia também. Enfim, como está essa situação? Como é que você vê isso aí? É muita coisa que eu perguntei, né? Então vamos tentar. Mas eu acho que é assim, é a gente levantar um bocado de ideia para conversar, porque é uma situação muito complicada, mas muito rica para a gente, para o povo ficar ligado com as antenas. Não, a gente teve isso, eu acho que a melhor... Primeiro entender, a gente fala de um país, esse país entra no jogo, não entra. Quando a gente fala um país, a gente está falando de muita coisa. Nós estamos falando de uma elite política, nós estamos falando de um povo que tem tensões de classe. Uhum. Né? Nós estamos falando de um determinado... Dependendo do país, você tem uma estrutura legislativa, o judiciário, o exército, grupos diferentes de interesse. A Arábia Saudita, com certeza, a elite da família real não quer problema com Israel, evidentemente. Não quer. Mas como é que você faz com o povo? Uhum. Você vai assumir uma posição muito adocicada em relação a Israel, e como é que você fica perante seu povo? Mesmo caso da Jordânia, mesmo caso de qualquer outro país. Então há uma sensibilidade aí. E eles sabem disso, porque eles não querem que esse conflito também se espalhe. O Egito mesmo falou, né? As declarações, tudo bem, somos contra isso aí, mas não queremos palestino no Sinai. Uhum. Porque trazer o palestino para o Sinai significa levar o conflito para outro lugar. Né? Porque não vai acabar. Né? Não vai acabar. Então, assim, essas elites dos países árabes, com certeza, eles queriam resolver esse negócio o mais rápido possível. Só que eles não podem. Eles têm de lidar também com as expectativas do povo. Porque senão você faz uma rebelião coordenada, inclusive que é uma das teses do Hamas e de várias outras organizações. Você, quando faz uma intervenção política, militar, não é o sentido de você vai derrotar militarmente o sujeito lá. Você está fazendo um jeito, criando uma forma de se comunicar. A mensagem, né? Com o resto, com o povo em geral. É uma propaganda armada. De insurreição, né? Você não vai derrotar o inimigo daquele jeito, exatamente pelas armas. Não é uma luta de material. Por exemplo, na Ucrânia é uma luta de material. Também. Não só, mas também.
Tem a luta comercial também, mas... Porque você tem 2 exércitos regulares se confrontando. Então, tem o elemento decisivo é o material que você tem ali para, né? Enfim, para o terreno em si. No caso do Hamas, não. No caso do Hamas, o que o Hamas produziu com isso? E a resistência produziu com isso? A maior manifestação desde a Segunda Guerra Mundial em Londres, a favor do povo palestino. Você teve manifestações em Damasco, em Bagdá, gigantescas. Você está colocando em sintonia né, uma massa de povos árabes e de apoiadores, e, enfim, do Islã, inclusive. Pensamento, né? Pensamento. Então é isso que no Irã, né? Então isso que assusta Israel. Então esse é um elemento. Então eu queria falar, olha, por que esses países, como é que esses países lidam com isso? Eles lidam com isso, primeiro, preferiam não ter esse problema, mas esse problema está no colo. Porque o povo também tem comunicação, consciência. E nesse caso é o mesmo povo, do ponto de vista étnico, racial, cultural. Né? Mas assim, eu queria aprofundar mais o que o Big colocou. Então, mas por que agora também? E por que a gente falou, o Israel sabia, mas por que ele deixou, de alguma maneira, teve um delay. Um delay, né? Aquela prontidão toda serviu para quê? Né? Aí eu queria tratar alguns elementos. Primeiro, que o Netanyahu não está bem de popularidade em Israel. O que estava acontecendo meses antes? Né? 4, 5 meses antes de outubro. Você tava o partido do Netanyahu, o Likud, estava encaminhando a reforma do judiciário. Reforma do judiciário que restringia o poder do judiciário. Para deixar ele fora dos seus problemas. Você ampliava o poder do parlamento. Lá é uma república parlamentarista, né? O sistema de governo é parlamentarista. Então, ele, no caso dele, seria aumentar... eles não têm Constituição, inclusive. Israel não tem uma Constituição. Israel tem leis básicas que eles vão editando de acordo com as necessidades. Eles não têm uma Constituição. Então, não tem o controle de constitucionalidade. Mas a Suprema Corte, o que fazia? Tem o princípio da razoabilidade. Se o Congresso aprova uma lei muito absurda, que vai contra a legalidade, contra os princípios da razoabilidade, da razão, a Suprema Corte pode interferir essa lei. Né? O que o Netanyahu está falando? Não, isso aí não dá. É o Congresso que manda em tudo, é unicameral, né? Não tem Senado, só tem o Congresso. E o partido dele tem maioria no Congresso. O Congresso lá tem 120 cadeiras, ele tem fácil 62 e passa as coisas. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas 62 ele passa tudo. Inclusive, um dos pontos da reforma judiciária, né, era a indicação de juízes. No Israel, você tem um comitê que indica todos os juízes do país. Ele quer aumentar o peso do governo na indicação dos juízes. Né? Então, tem também um controle que a Procuradoria Geral do Estado ela tem assessores dos ministérios e que esses assessores também assessoram e fazem também um controle legal dos atos dos ministérios. Também está querendo cortar isso. Enfim, na verdade, um golpe. É um golpe. Por quê? Diferente do que se fala por aí, a gente está falando muito da questão do povo palestino em si e está esquecendo o que é Israel. Israel é uma ditadura. Israel não é uma democracia ocidental, como querem falar. O fato da pessoa votar não significa que você tem uma democracia. Né? Você tem um exército muito presente, você tem empresas de segurança muito presentes, inclusive vendendo coisas para o Brasil. Não é isso? Você tem uma ala religiosa muito, muito forte, que impõe também a sua vontade dentro do Congresso. Então, assim, não é um país normal como se quer passar. Por exemplo, 90% das terras
em Israel, interessante isso, são públicas, são do Estado. Por que 90% das terras? Por que eles não fizeram? Se são tão capitalistas, se não estão tão liberais? Nesse ponto, eles até pegam um elemento do socialismo, né? Mas olha que loucura. O Estado tem o controle das terras porque entrega a terra para quem ele quer. Então, a terra que ele vai invadindo, fazendo a limpeza étnica, ele vai entregando pontualmente a grupo de acordo com a sua estratégia. 90% das terras num país do Estado. Não tem título de propriedade, você tem uma concessão. Então é um controle sobre o território. Então que recurso escasso está sendo disputado nesse conflito? A terra, o território. E o Estado de Israel é esse gestor. Né? E o Estado de Israel, por que não pode ser uma democracia? Por que não pode ser entendido como democracia? Lei básica do Estado-nação, aprovada em 2018. Declarou Israel o Estado um Estado judeu. Um Estado religioso. É isso que nós estamos falando. Isso. Só que tem 21% da população israelense que é árabe. Árabe cristão, árabe muçulmano, árabe druso. Mas assim, então é como se no Brasil a gente declarasse, por exemplo... Que tem direitos diferentes. Podemos entrar... Que tem direitos diferentes. Vamos entrar nisso. Mas é como se no Brasil a gente declarasse o Estado católico, ou o Estado evangélico, ou o Estado X ou YZ. Não pode. Antes era um Estado... E mais do que isso, tem uma sutileza nessa lei. Porque como eles não têm Constituição, tem as leis básicas, né? A lei de base. Ele faz o seguinte, olha, é um Estado judeu, é o lar dos judeus, e a capital é Jerusalém. Que, inclusive, é um problema, porque as resoluções da ONU falam, não, Jerusalém não vai ser a capital. Inventa outra, Tel Aviv. Então, ele vai contrariando... Jerusalém também é reivindicado pelo povo palestino. O povo palestino, é a capital, a capital. Jerusalém Oriental é a capital da Cisjordânia, né? E a ideia da ONU, claro que também é uma ideia de gabinete, mas, enfim... Era transformar Jerusalém em uma cidade internacional, né, dirigida ali para permitir que as diferentes crenças, né, pudessem ali coexistir. Mas Israel passou por cima disso. Já na sua fundação e foi constantemente passando, desde a Guerra dos 6 Dias, em 67, o Yom Kippur depois, enfim, vai passando por cima disso. Então, mas para voltar, porque o negócio é complicado. Então... Não sendo uma democracia, sendo uma ditadura, né? Tendo Netanyahu representante do que há de mais conservador nesse processo, é difícil falar quem é mais conservador em Israel, mas enfim. Ele é essa versão militar desse processo, né? Ele tenta dar um golpe, tem uma reação do povo israelense, manifestações todos os dias em Israel contra a reforma do judiciário, porque é um absurdo, é ampliar ainda mais, né? Ele se sentiu acuado com isso e pensou que com esse cerco, aproveitar esse ataque, né, do Hamas para poder sair como herói mais uma vez, que era inclusive uma fórmula que eles fazem. O Netanyahu só é Netanyahu porque o irmão dele foi um daqueles caras lá, um comandante que foi em Uganda libertar aqueles, né, uns israelenses que estavam presos num avião sequestrado. É tudo envolvido em torno disso, né, do conflito militar, né? Então, assim, existia essa tensão com a Suprema Corte, né? Isso é extremamente importante. Queria falar também do isolamento agora, né, que está tendo Israel em relação ao mundo, assim. Mesmo com todo o soft power, né, toda a propaganda que Israel faz de ser uma democracia, de ser um lugar onde se tem diversidade sexual, religiosa. É isso que aparece nas séries da Netflix, né, aparece né, por aí. Tanto é que parte da esquerda brasileira vai para Israel e volta sionista. Bater pau. Não, porque lá não, porque lá... Por quê? Vê a propaganda. É como se você fosse para os Estados Unidos e ficasse rodando em torno da Broadway. Claro, você vai achar os Estados Unidos lindo.
Você ficar na Brother, em Nova York. Agora vai pro interior. Vai ver os 100 casas nos Estados Unidos, você vai ver se é tão bonito. Vai ver a população mexicana, migrante, vai ver se é bonito. Mesma coisa. Sistema de saúde. O sistema de saúde, sistema prisional. Sistema prisional. As fronteiras. Vai pra França e fica na Champs-Élysées. Mas vai para as periferias. Periferia. Né? Então, fazem isso e acham, né? Viajam para Israel e acham que aquilo ali é uma democracia. Então, há uma disputa nele, Big, dentro da esquerda em relação a uma posição em relação a Israel. Né? E por isso que a gente tem de afirmar o seguinte: judeus é uma coisa, israelense é outra coisa, Estado de Israel é outra coisa. Sabe? Não é ser antissemita, ser antisionista. Não é ser antijudeu, ser antisionista. Sionismo é uma ideologia conservadora, baseada, inclusive, em outras similares, outras ideologias similares, como, por exemplo, a segregação racial na África do Sul e nos Estados Unidos. O apartheid, né? O apartheid. É racista, né? Isso é interessante. Por quê? Porque Israel era um aliado do sistema do apartheid na África do Sul. Que, inclusive, apoiou, lutou ombro a ombro com a África do Sul contra tanta resistência do povo sul-africano, negro sul-africano, do Congresso Nacional Africano, Mandela, quanto também apoiou a iniciativa da África do Sul de lutar contra a Revolução Angolana, que inclusive tem apoio de Cuba, né? Porque, então assim, o que está envolvido nisso? É porque existe um pensamento de que, de fato, um povo pode submeter ao outro. Um povo é escolhido, é um destino manifesto, como no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma ideologia de que o destino manifesto, que é o seguinte: os Estados Unidos nasceu para difundir a liberdade no mundo, a qualquer preço, mesmo se as pessoas não quiserem o nosso sistema que nós temos de oferecer. No caso de Israel, é levado ao absurdo, ao paroxismo, que é o seguinte: até Deus é um Deus racial. Até Deus, você dizia o Buzeto ontem, o professor Buzeto num podcast lá que ele participou. Podcast não, numa entrevista. É um lugar onde você tem um Deus racial. É o Deus dos judeus, ele não é Deus do resto. Entende a loucura disso? Sim. Então, o apartheid é negar a cidadania de uma parcela, isso dialogando com o que você falou, Big, e a gente pode entrar em alguns detalhes, mas no caso de Israel, nega além da cidadania, nega a condição humana para além da cidadania. Então, quando você falou que 30% das vítimas das bombas são crianças, é isso. Quando a gente fala o regime de apartheid, que Israel submete o povo palestino, você tem a maioridade penal para um palestino é de 12 anos em Gaza. Exatamente. E a maioridade de um israelense é de 18 anos. Quando você pode prender um palestino por 6 meses sem acusação, você não pode prender um israelense por 6 meses por acusação. Então, a segregação é essa visão ultraconservadora do sionismo aplicada a um regime jurídico. É como se a gente não... um setor pode se organizar, pode fazer manifestação, como fizeram contra o Netanyahu, a população israelense. Esses aí não são mortos. Mas se aquele mesmo jeito, os 20% de árabes que tem dentro de Israel, que são cidadãos israelenses, fizesse, estariam fuzilados. É disso que nós estamos falando. E não aprenderam nada com a história, né? Porque sofreram com os nazistas, né? Que se julgavam também, né? A raça superior. E então fazem a mesma coisa, né? Se julgam superiores, né? Se julgam os sionistas, né? Então vamos novamente fazer essa distinção. Não é todo israelense, não é todo não é o judeu, não é isso. Mas quem pensa assim, os sionistas, não aprendeu nada.